Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutores. Entrem aí para o nosso Conexão ao Meio-Dia desta quarta-feira. Hoje eu quero fazer um acompanhamento do trabalho que a gente fez aqui ontem, da live que eu fiz aqui ontem. E eu quero dar uma continuidade para falar com vocês sobre como que você pode tornar o seu trabalho mais produtivo, como que você pode ter melhores resultados do seu trabalho. Então vão entrando aí, toda semana, gente, vão entrando Montenegro, Danilo, Aparecida, pessoal que tá entrando aí, boa tarde! Boa tarde! Toda semana, gente, eu tô aqui com conteúdos relacionados à mentalidade, posicionamento, marketing e vendas para você, advogado e advogada, para que você possa aplicar na sua advocacia e ter melhores resultados. Então, pessoal que vai entrando, boa tarde, Danilo, tudo bom? Vai entrando, pega o papel, pega a caneta, para que você possa anotar tudo que eu vou falar aqui hoje. Eu gosto de fazer essas lives aqui, eu dou praticamente verdadeiras aulas aqui. Então, quem vem me acompanhando tem tido aí contato comigo com esse material super rico, para que você possa aplicar no seu dia a dia, na sua advocacia. Ainda que você não seja advogado, você também consegue aplicar tudo que eu falo aqui no seu dia a dia, na sua carreira, no seu trabalho, para que você tenha melhores resultados. E hoje eu vou falar justamente disso. Como que você pode ter melhores resultados no seu trabalho? Então o pessoal vai entrando, pega papel, pega caneta, para a gente começar a aula de hoje. Enquanto isso, eu quero saber da onde que você está me assistindo. Há quanto tempo você me segue aqui no meu canal? Deixa eu tomar minha água aqui pra gente começar a nossa live. Aliás, deixa eu pegar minha caneta porque eu gosto de escrever enquanto eu falo aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, da onde que vocês estão me assistindo? Quem assistiu a live de ontem? Quero saber. Deixa eu escolher aqui uma caneta pra usar. Quem assistiu a live de ontem? Como é que foi pra você a live de ontem? Vocês assistiram a live de ontem que eu falei sobre os 3 pilares da advocacia de sucesso? Danilo é da Bahia, Jequié, é isso? Da Bahia? Tudo bem, Danilo? Você assistiu a live de ontem? Pessoal, assistiu que eu falei sobre os 3 pilares da advocacia de sucesso? Se não assistiu, depois assiste, porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar na live de hoje, tá? Que é como que você pode ter maiores resultados do seu trabalho. Então, papel e caneta na mão. Vamos lá. E aí, para você ter melhores resultados no seu trabalho, tá? A gente vai entrar aqui em produtividade. Como que você pode ser mais produtivo? Você ainda não assistiu a live de ontem, depois assiste, viu, Danilo? Depois assiste a live de ontem, porque foram os 3 pilares para uma advocacia de sucesso e tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje. E o que eu vou falar aqui hoje envolve produtividade, tá? E o que é ser produtivo, gente? Quem aí se sente produtivo no seu dia a dia? Fala pra mim. Quem aí se sente produtivo no seu dia a dia? Chega no final do dia e você sente, nossa, eu fui produtivo hoje. Realmente, eu tive um dia com resultados satisfatórios. Quem sente isso? Coloca aí pra mim. O que é produtividade? O que é produtividade pra você? Produtividade, gente, é você conseguir usar os recursos que você tem disponíveis, tá? Para realizar uma tarefa com maior eficiência, tá? Que você tenha efetividade na direção daquilo que você quer realizar. Então, ser produtivo é você ter mais resultados, gastando menos tempo, tá? Gastando menos dinheiro, tendo pessoas para te ajudar. Então, ser produtivo é você fazer mais com menos, fazer mais gastando menos. Alguém aí já ouviu falar da regra de Pareto? Anotem aí para vocês, o que é a regra de Pareto, tá? O princípio de Pareto. E que vocês têm que ter aí colado na frente de vocês, para que vocês analisem todo dia. Eu estou trabalhando de acordo com a regra de Pareto? Os meus resultados estão sendo de acordo com a regra de Pareto? O que é a regra de Pareto? 80% dos seus resultados na sua advocacia
precisam advir de 20% do seu esforço. A maioria inverte a regra de Pareto. Você faz muito esforço, 80% de esforço, e você tem 20% de resultado. A sensação que vem é que todo o esforço que você faz é muito perto do que você tem de retorno, não é? Mas precisa inverter isso. Você não está sabendo trabalhar de forma inteligente. A questão não é você trabalhar duro, é você trabalhar de forma inteligente. Quem trabalha duro, quem trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso é o que eu vejo a realidade da maioria dos advogados. Trabalham muito, da maioria do brasileiro, trabalha muito e não tem tempo de ganhar dinheiro. Então ontem eu falei sobre isso, né? De você estar trabalhando muito e não ter tempo de ganhar dinheiro. Porque você está trabalhando errado. Você está se esforçando demais, mas de forma não inteligente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você tem interesse em saber como que você pode trabalhar de forma mais inteligente, como que você pode aprender a trabalhar utilizando a regra de Pareto a seu favor, que é você fazer 20% do seu esforço para ter 80% do seu resultado. Então, fica aqui comigo até o final dessa live, se você realmente quer aprender como fazer isso. E hoje, tá? O que pode fazer você hoje estar trabalhando muito, fazendo muito esforço para ter pouco resultado? A primeira coisa que está fazendo você fazer muito esforço para pouco resultado é a sua falta de prioridade. Ontem eu falei sobre isso, sobre prioridade, a importância de você ter prioridade na sua carreira, você saber qual é a prioridade do seu escritório. E o que é prioridade, gente? A prioridade é o que você quer conquistar. Quando você não tem clareza do que você quer conquistar, você não tem prioridade. Falta em você. Deixa eu pegar aqui o que eu falei ontem. Olha aqui o que eu falei ontem sobre prioridade, né? Prioridade é o foco, é o centro. Então você não tem prioridade, você não tem clareza, você não tem prioridade de resultados. Você não sabe nem quanto que você quer atingir de faturamento. Você não sabe nem qual é o serviço do seu escritório que você precisa alavancar para atingir aquele faturamento. Você não sabe nem qual é o tipo de cliente que você precisa trazer para o seu escritório, que esse cliente vai ser mais rentável para você, para o seu escritório. Você precisa fazer menos esforço para atrair esse cliente, ou para vender para esse cliente, ou para trabalhar para esse tipo de cliente. Você pode vender um produto mais caro para ele e trabalhar menos do que você ter muito cliente no seu escritório, te pagando pouco, em que você faz muito esforço. Olha aí, você faz 80% do esforço para 20% do resultado. Ontem eu estava falando com um advogado na parte da tarde, que fez uma reunião comigo, querendo contratar a minha mentoria, em que ele falou isso. Ele falou assim: Lisandra, eu estou cansado, porque aqui no meu escritório, né, eu faço... o esforço que eu faço, praticamente, é 60% do meu esforço, tá? Para ter um resultado abaixo daquilo que eu gostaria. Abaixo daquilo que eu gostaria. O que eu tenho aqui de retorno financeiro do escritório de advocacia, se eu for ver aí, ele tem outros negócios, ele não vive só da advocacia, mas o que ele falou assim pra mim, se eu for ver os meus outros negócios e o tempo que eu despendo nos meus outros negócios, é ao contrário. Eu dou 20% do meu tempo nos meus outros negócios e eu tenho praticamente mais de 50%, 80% da minha renda vem dos meus outros negócios. Enquanto aqui no meu escritório de advocacia hoje, eu estou muito dedicada ao meu escritório de advocacia, a treinar minha equipe, em estar fazendo meu escritório de advocacia realmente crescer. E o tempo que eu fico aqui é muito mais do que o tempo que eu fico hoje nos meus outros negócios, que me trazem a maior parte da minha renda. Então, olha como é que tá errado. Ele fica ali no escritório praticamente 80% do tempo dele, dedicando 80% do esforço para 20% da renda dele vir da advocacia. Por um erro de ter clareza de prioridade. Você não tem um planejamento. Quando eu perguntei para ele, você tem um planejamento do que você realmente quer atingir no seu escritório? De qual área do seu escritório é mais rentável para que então você direcione os seus esforços
para que você aumente a demanda naquela área, e ele não tinha essa clareza. Então, quando você está trabalhando de forma pouco inteligente, você perde tempo com ações, com estratégias que te trazem um resultado aquém do que você poderia estar colhendo, por uma falta de prioridade, por uma falta de clareza. Então, isso acontece. Quem sente isso? Boa tarde, pessoal que está entrando aí depois. Ricardo, Priscila, né? Ricardo, Priscila, o Vitor, teve um outro entrou aqui, Ventura. Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? Que trabalham muito para pouco retorno? Você sente que você perde muito tempo apagando incêndio? Você perde muito tempo, você se desgasta muito resolvendo coisas que aparecem, pipocam do nada e você tem pouco resultado? Vocês sentem isso? Hein, gente? Fala aí pra mim. Quem aí tem clareza da sua prioridade? Quem aí tem clareza, tem um planejamento estratégico claro para o escritório? Quem aí tem essa clareza do que quer conquistar no seu escritório? Você quer ser referência em qual área? Você quer ter quais tipos de clientes no seu escritório? Você quer atingir no primeiro trimestre do próximo ano? Qual faturamento você quer atingir? Quais são as ações que você precisa fazer para atingir o faturamento que você quer? Se falta essa prioridade para você, se falta essa clareza, você não vai ter como traçar, sabe, as ações que você precisa fazer para atingir essa clareza. E aí vai faltar para você, quando você não tem essa clareza, uma má estruturação das tarefas. Como que você vai traçar um plano de ação de tarefas que você precisa fazer, que a sua equipe precisa fazer, se você não tem clareza da prioridade? Você não sabe nem o que você quer conquistar, o que você quer atingir. Você está levando o seu escritório no escuro, vivendo igual a vida do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, né? Vida deixa-me levar, vida leva eu. E assim você vive, perdendo tempo com coisas que não estão te levando na direção da sua prioridade. Então, falta de clareza da prioridade e falta de um planejamento te faz perder tempo. Você acaba tendo uma má estruturação das suas tarefas. Quando você faz uma má estruturação das tuas tarefas, você até acaba perdendo tempo usando muito a tua memória. O que eu tenho que fazer, né? Usando o teu cérebro, a tua memória, para você saber o que você tem que fazer. Então, anote quando você tem uma clareza. Você acaba realizando esforços desnecessários em coisas que você não deveria estar fazendo ou que você poderia estar delegando para que você, que é caro, para que você tenha uma hora cara, possa estar, então, fazendo esforços em tarefas que vão te trazer um retorno maior. Então, essa é a importância de você ter essa clareza. E aí, gente, eu quero te ajudar aqui a traçar, tá? Uma matriz de produtividade, para que você consiga ter essa maior clareza de como dividir o seu tempo ao longo do seu dia. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter essa preparação. Você preparar o seu dia, tá? No dia anterior, como que vai ser o seu dia seguinte? Preparar o seu dia para que você não perca tempo com tarefas inúteis. Para isso, você precisa ter a clareza dos seus objetivos, que é o que eu falei. Você tem que ter prioridade. Tenha clareza sobre onde você quer chegar, o que você quer atingir, para que então você possa ter essa prioridade. Então, vamos lá. Olha só, o que acontece quando você não tem prioridade? Quem já ouviu falar dessa matriz de produtividade do Stephen Covey? Eu quero te ajudar a fazer isso aqui hoje, tá? Essa matriz de produtividade do Stephen Covey. Pega aí o seu papel e divide, tá? Em 4 quadrantes. 4 quadrantes. Mas para você conseguir fazer isso aqui, você primeiro precisa ter essa clareza dos seus objetivos. Você precisa ter clareza daquilo que você quer conquistar. Ter essa prioridade. Tá? Anotem aí, então.
Tendo essa clareza dessa sua prioridade, o que você quer conquistar, você vai elencar para você ter uma noção de como que está sendo dividido o seu tempo. Você vai elencar hoje quais são as tarefas importantes e urgentes que você faz ao longo do seu dia. O que são tarefas importantes e urgentes? Importantes são aquelas tarefas que você tem que fazer porque fazem parte do seu trabalho. Urgentes são aquelas tarefas que pipocam do nada e que você não tem como controlar, elas surgiram do nada. Vou dar um exemplo aqui de uma tarefa importante e urgente. Você planejou o seu dia, você estava tranquilo lá, e aí de repente você chega no seu escritório e liga aquele cliente que é importante para você. Ele te paga, tá? Um partido mensal, ou ele te paga bem, ele é o teu cliente, ele é importante para tua carteira, e ele te liga com um problema urgentíssimo que ele precisa que você resolva para ele. Ou seja, você tem que resolver aquilo naquele momento, naquele dia, porque senão não vai ter mais sentido. Você vai ter um prejuízo para o seu cliente. Isso é algo que é importante e urgente. Tem que ser resolvido naquele momento, naquele dia. É urgente. Outra questão importante e urgente, que eu vou dar um exemplo aqui para você, que foge um pouco da tua advocacia, mas que você vai entender. Você tá andando na rua, de repente você cai e você quebra o dente da frente. Você quebra o seu dente da frente. Gente, você vai ter que sair dali correndo e procurar um dentista que te atenda de emergência, não é? Porque é urgente que você resolva o problema do seu dente quebrado. Ou você vai ficar ali ao longo do seu dia inteiro, ou essa semana inteira, atendendo o seu cliente banguelo. Vai ficar sem dente atendendo o seu cliente? Não. É urgente. É importante que você vai resolver e é urgente. O problema é que essas tarefas importantes e urgentes, elas acontecem, elas vão estar sempre acontecendo. O problema é que quando você não tem clareza dos seus objetivos, você não tem prioridade e você não organiza, não tem um planejamento da sua agenda, você acaba perdendo a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu dia com tarefas urgentes. Porque você não tem o dia organizado. Você passa o dia inteiro apagando incêndio. Resolvendo urgências da tua equipe, que não foi bem treinada por você, que não é bem direcionada por você. Então toda hora chega alguém da sua equipe que te interrompe, que precisa que você ajude a resolver um problema urgente. Foi o ar-condicionado que quebrou no seu escritório e aí você não tem uma pessoa no teu escritório que é responsável em dar esse suporte. Aí vai lá uma pessoa da tua equipe te atrapalhar para que você resolva essa questão urgente. Pessoas da sua família, geralmente, são as pessoas que mais te alugam com urgência. Eles vêm e interrompem o seu dia para que você resolva uma questão urgente. Você tem um filho na escola, aí deu um problema com seu filho na escola. Você teve que sair correndo do teu escritório, do teu trabalho, ir lá atender o seu filho, buscar o seu filho na escola. Ou seja, é algo importante e urgente que você tem que resolver naquele momento. E geralmente as tarefas importantes e urgentes, elas vêm de terceiros. Vem de familiares, vem de clientes, vem ali da equipe do teu escritório, vem de coisas que acontecem que você não consegue controlar. Só que se você não tiver ali uma organização, tá, do teu dia, ou interna do teu escritório, ou ali com as pessoas que te auxiliam, que te dão suporte, tá, de quem fica encarregado em resolver qual problema, você vai ficar sobrecarregado, ficando o teu dia inteiro só resolvendo problemas urgentes. Estão fichas caindo aí? Faz sentido para vocês? Quem aí sente que passa a maior parte do dia só na urgência? Só na urgência. Fica ali o dia inteiro só apagando incêndio. E aí quando você vê, sobrou 1 hora, 2 horas do seu dia para você então ir para o segundo quadrante, que é o que realmente vai ajudar você a ter uma maior produtividade, a ter resultados melhores, a trabalhar na regra de Pareto. E aqui, gente, eu não tô dizendo que você tem que deixar o filho morrendo na escola, eu não tô dizendo que você tem que dizer não para todo mundo.
Estou dizendo que você tem que organizar não só a sua agenda, mas também organizar, se você tem uma equipe, organizar com as pessoas que te dão apoio, o que cada um tem que fazer. Deixar bem claro as tarefas de cada um, para que você não seja acionado para tudo. Então, se, por exemplo, você tem uma equipe e deu um problema no ar-condicionado do seu escritório, alguém da sua equipe vai ser a pessoa acionada a resolver isso. A ver como que pode entrar em contato com o suporte, que vai lá no teu escritório ver o ar-condicionado, antes de ter que falar com você sobre o valor para consertar o problema. A tua equipe, o teu colaborador que vem te interromper porque o cliente ligou e aí ele tá com uma urgência que precisa resolver e aí você para tudo para ir lá resolver o problema do cliente. Por que não essa pessoa da sua equipe? Ela tem que ter procedimentos dentro do seu escritório, e aí para isso é importante que você já deixe isso organizado, procedimentos para quando acontecer uma questão com aquele cliente, ela ter um mínimo de procedimento que ela sabe como ela vai conduzir. E que você vai ser acionado na última hipótese, quando realmente não tiver mais solução, que tem que ser você que tem que entrar na jogada. Porque senão você vai ser interrompido o tempo inteiro. A mesma coisa em casa. Se você tem suporte, se você tem ali como combinar com alguém para te ajudar quando essas coisas acontecem. Se você tem esse suporte, combine com essa pessoa, para que você não seja acionado o tempo inteiro com tarefas urgentes, tá? Por quê? Porque você tem uma agenda, você tem uma organização do seu dia com relação às tarefas importantes e não urgentes. É aqui que você começa a trabalhar com a regra de Pareto, na importância e não urgência. E o que é importante? O que é importante para você? Que está ligado às suas prioridades, que está ligado àquilo que você quer conquistar na sua carreira, no seu escritório. Então vamos colocar aqui, ó, que você tem como prioridade, que é muito importante para você, tá? Em 3 meses, você aumentar o teu faturamento para X. E aí você quebra esse seu objetivo macro em micro-objetivos. Então você quebra no primeiro semestre de 2025, você já quer ter aumentado o seu faturamento para X, com tantos clientes fechados com relação a determinado serviço no seu escritório. Você também tem como prioridade mudar a sede do seu escritório, contratar mais uma pessoa, por exemplo. Você tem como prioridade mudar de casa. Então, a tua carreira, o teu escritório, você conseguindo atingir o teu faturamento de X, você vai conseguir realizar os seus objetivos pessoais. Então, quando você tem clareza do que você quer, você escreve aqui, ó, prioridade. Prioridade, aumentar o meu faturamento em tantas vezes até em 3 meses. Ali você vai botar a cada mês o que você tem como prioridade. Então, as tarefas, elas vão ser organizadas. No primeiro mês, por exemplo, agora, em dezembro, o que você tem que fazer nesses últimos 20 dias de dezembro, que é importante porque vai estar te direcionando naquilo que você precisa fazer para começar bem em 2025, para no primeiro trimestre de 2025 você atingir os seus objetivos. Então, o que você tem que fazer nesses próximos 20 dias? Precisa estar organizado na sua agenda. Não urgente é porque você vai organizar. Você vai colocar quando você vai fazer cada coisa. Então, por exemplo, todo dia eu quero estar fazendo toda semana eu quero estar fechando 2 contratos. Toda semana eu quero estar fechando 2 contratos aqui no meu escritório sobre tal assunto. Então, é muito importante, né? Aí vem as tarefas. É urgente, é não urgente para mim. Todo dia eu estar fazendo uma postagem na rede social. Todo dia eu estar fazendo conexão com parceiros. Todo dia. Então, você vai colocar ali, dividir o seu tempo e colocar essas atividades que você precisa fazer. Outra coisa, treinar a equipe. Treinar a equipe para que a minha equipe faça o trabalho operacional e eu fique mais focado em relacionamento. Então, você vai colocar ali, por exemplo, segunda-feira
eu vou num evento de networking. Num evento de networking, onde eu estarei lá em contato com potenciais clientes. Já está na sua agenda o horário do evento, a organização. E assim você vai criando uma rotina. Rotinas são atividades que são habituais na tua agenda e que elas são importantes você realizar para o atingimento dos seus objetivos, para a realização da sua prioridade. Então, a tua agenda precisa estar com momentos ali em que você vai reservar para realizar essas tarefas que são importantes, não urgentes, porque elas já estão organizadas na sua agenda, elas não te pegam de surpresa. Você já sabe de antemão que aquele dia, aquele horário está reservado para essa atividade. E essa atividade, ela foi colocada lá por você de forma consciente, porque ela é uma atividade importante para te levar à conquista dos seus objetivos. E a mesma coisa você vai fazer com a sua equipe. Você vai dividir a sua equipe, cada um com as suas responsabilidades, com as suas tarefas. O que cada um tem que realizar que é importante para que eles também possam te ajudar com a realização das tarefas deles a atingir aquilo que é prioridade para o escritório. Então, organizando a agenda, você tendo mais domínio daquilo que é importante e não urgente para você, você vai começar a trabalhar de forma mais inteligente. Mas você só consegue isso se você tiver clareza da sua prioridade, dos seus objetivos. Tá fazendo sentido, gente? O que eu tô falando aqui? Quem aí já ouviu falar dessa ferramenta que eu tô usando? Da ferramenta da regra de Pareto, da Stephen Covey, da matriz da produtividade do Stephen Covey. Quem organiza a sua agenda dessa forma? Hein, gente? Fala aí pra mim, quero saber. Bom, mas aí como eu tava falando, e eu falei na live de ontem, o problema é que quando você não tem essa prioridade, você perde mais tempo aqui, nas importantes e urgentes, porque elas não vão deixar de ser importantes, elas são urgentes, porque se você caiu, quebrou um dente, você precisa ir lá correndo no dentista. Se você quebrou o ar-condicionado do seu escritório, ele precisa ser consertado, você não vai ficar trabalhando no calor. Se o cliente te ligou com um problema urgentíssimo que precisa ser resolvido, senão você vai perder o cliente. Então, é importante e é urgente. O importante é que você organize o teu escritório para quando essas urgências acontecerem, você já deixa as pessoas conscientes e treinadas para que elas te auxiliem, para quando esses problemas acontecerem, não vir tudo em cima de você, te sobrecarregar o teu tempo e te tirar do teu planejamento. Não importante. Então, agora vem aqui, ó. O problema é quando você não tem prioridade, você perde muito tempo nas tarefas importantes e urgentes, assim como você perde muito tempo nas tarefas não importantes e urgentes. O que são tarefas não importantes e urgentes? Tarefas não importantes é você responder aquele e-mail que chegou do cliente, que se você não responder naquele momento, o cliente vai se incomodar, porque você não respondeu ele na hora que ele gostaria. Ela não é importante, por quê? Ela não é importante, essa tarefa, porque ela não está ligada, conectada à sua prioridade, ao seu objetivo principal, que é aumentar o faturamento do seu escritório, que é comprar uma nova casa, que é viajar nas férias. Não está conectada a isso. Então, ela não é importante, mas ela é urgente. Você precisa responder ao seu cliente. Telefonemas que também pipocam ao longo do seu dia. Telefonema do seu pai, da sua mãe que te liga e quer que você dê ali o apoio, converse com ele. Outro dia eu estava conversando com uma advogada que estava no meio de uma reunião comigo e ela precisou parar a reunião porque o parente ligou e tinha acabado de sofrer o golpe do Pix. E ela teve que parar tudo, teve que sair do escritório, porque a pessoa lá da família dela estava emocionalmente mexida e ela precisou sair para atender essa pessoa. Ou seja, é não importante, mas é urgente. Você tem que ir lá dar esse apoio. Então, como resolver isso? Como não lotar a sua agenda dessas tarefas não importantes e urgentes? Separando, por exemplo, uma questão de e-mail, você deve separar determinados horários.
Então você tem ali o horário que você chega no seu escritório, você vê como é que tá a tua caixa de e-mail, você responde os teus clientes. Você pode deixar, inclusive, uma mensagenzinha escrita, né? Assim que você nos passar uma mensagem, dentro de um prazo de 24 horas, nós entraremos em contato. Você conseguir também identificar, né, aquilo que precisa ser respondido naquele momento por você ou que pode esperar até o final do dia, para que você não perca tempo com coisas que não são tão importantes. Então, essas tarefas também, quando você não tem domínio do seu tempo, acabam te sugando. Mas o pior, que a maioria das pessoas perde tempo, é naquilo que não é importante e não é urgente. O que é isso? Que não é importante, não é urgente. Tudo aquilo que pode ser considerado uma perda de tempo para você. E o que é? Gente, é você passar horas e horas na rede social, olhando a vida alheia. É você passar hora na rede social, olhando os seus concorrentes e se comparando e se sentindo diminuído. Você ficar lá olhando aqueles vídeos de meme e fazendo você perder tempo, horas e horas e horas e horas do seu trabalho. Você perder tempo com coisas que não te agregam. É você ficar horas e horas maratonando uma série que não vai te agregar, tá? Isso eu não quero dizer que você não tem que assistir série. Você pode, no final de semana, descansar, relaxar, mas saiba dosar o seu tempo. Saiba dosar o seu tempo com coisas mais produtivas. Eu também adoro assistir série. Eu adoro me distrair. Tem dias no final de semana que eu tiro sim pra ficar ali. Eu vou relaxar, eu quero ver uma série, eu quero ver um filme, pra dar uma relaxada. Mas eu também separo uma parte do meu tempo para fazer coisas realmente que me agregam, que são produtivas e que me levam à realização da minha prioridade. Então, reservar um horário para eu ter uma leitura produtiva, para eu ler algo que realmente vai me acrescentar valor. Eu reservar um momento para assistir um curso, uma aula que realmente vai ser importante para me ajudar a atingir a minha prioridade, o meu objetivo. Então, aprenda a dosar o seu tempo para que você não perca o seu tempo com coisas que não te agregam valor. Por exemplo, aqui é a nossa live, a live que eu faço. Escolha aquilo que você vai assistir. Se o que eu falo aqui agrega valor para você, se o que eu falo aqui nas lives que eu faço semanalmente te ajudam, te trazem insights, te abrem a mente para que você possa conduzir melhor a sua advocacia, então aqui é um momento que você deveria colocar na sua agenda como terças e quartas eu quero assistir as lives da Lisandra. É ao meio-dia, gente. É na hora do seu almoço. Você pode almoçar me assistindo aqui. Se você colocar ali na sua agenda, escrito um lembrete para você, terças e quartas, meio-dia, live com a Lisandra. Então eu vou fazer o possível e o impossível para, na hora que eu estiver almoçando, meio-dia, eu ligar, ficar num lugar tranquilo, botar um fone de ouvido e assistir a live dela enquanto eu almoço. E tá ali absorvendo esse conteúdo que é importante para o meu escritório, que está me abrindo os olhos. Então, escolha o que você vai assistir, escolha o que você vai ouvir, quem você vai ouvir, para que você não perca coisas, não perca tempo com coisas que não vão te agregar, que não vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Gaste menos tempo na rede social. Entre na rede social apenas para fazer coisas que te agregam. Então, se você já usa a rede social, por exemplo, para prospectar clientes, sim, você tem que entrar na tua rede social para fazer a sua postagem, você tem que entrar na sua rede social para fazer um stories, para se relacionar um pouco com a sua audiência. Você tem que vir na sua rede social para fazer o que eu faço, para tá aqui produzindo um conteúdo. Só que esse tipo de atividade, ela não entra se ela realmente é algo que está linkada àquilo que é importante e não urgente para você, ela vai entrar nesse quadrante aqui. Importante e não urgente. Por quê? Porque ela é importante para o meu trabalho, ela é importante para me ajudar a prospectar clientes e ela é importante para me agregar valor. Então, se é algo que é você que está fazendo, é importante para atingir seus objetivos. Se você está aqui, por exemplo, me assistindo para expandir seu conhecimento e poder aplicar na sua advocacia,
é importante e não urgente para você porque você está adquirindo conhecimento gratuito, que aqui eu dou praticamente uma aula, gratuito, para você usar na sua advocacia e melhorar os seus resultados. Fora isso, não perca tempo com rede social, com bobagem que não te agrega. Divida seu tempo, né? O seu tempo livre. Tem que ter tempo de lazer, sim. Tem que ter um tempo para descansar. Tem que ter um tempo para focar na sua saúde. Para que você possa ter saúde mental. Para que você possa ter saúde física. Para você conseguir atingir seus objetivos. Porque você tem prioridades na vida. E como que essas prioridades vão ser atingidas se você está com depressão, se você está sofrendo de ansiedade, se você está mal mentalmente, se você não tem saúde física, se você vive estressado, cansado. Então, sim, cuidar da sua saúde, ela precisa ter um tempinho separado ali na sua agenda para que então você possa atingir suas prioridades. Mas ela não deve tomar todo o seu tempo se a sua prioridade, por exemplo, não é se tornar um fisiculturista, um bodybuilder. Você não visa a construção de um corpo, né, para você competir. Então, ela é uma atividade que entra para você conseguir conduzir aquilo que é importante para você, que é o seu trabalho. Então, divida o seu tempo com as atividades mais importantes, a maior parte do seu tempo, ser com atividades que são importantes para a realização da sua prioridade, do seu objetivo. E aí eu quero fazer uma outra reflexão aqui com você para que você teste, para que você analise como que hoje você está direcionando o seu tempo. Como que você gasta a maior parte do seu tempo? A maior parte do seu tempo, o dia tem apenas 24 horas. E úteis mesmo, para a gente trabalhar, a gente tem 12 horas. Ninguém aguenta ficar trabalhando, né? Mais do que 15 horas. Ninguém aguenta. Isso, inclusive, é praticamente... É você não ter vida, é você só trabalhar. Então, ninguém aguenta trabalhar tanto tempo assim. Agora, a maior parte do seu tempo, você tem que analisar hoje como que você está usando a maior parte do seu tempo. A maior parte do seu tempo, a maior parte da sua energia, ela está sendo direcionada para a realização de tarefas e ações que são levadas à conquista da sua prioridade? São maior parte das tarefas que estão aqui nesse quadrante importante e não urgente? Como é que tá dividido a maior parte do seu tempo? Como que tá a maior parte da sua energia? No seu dia inteiro, o horário que você tem mais energia, você tá fazendo o quê? Você tá direcionando esse tempo para aquilo que é mais importante para você? Ou você, nesse horário que você tem mais energia, você está direcionando para atividades que não vão te levar à conquista do seu objetivo? Como que é isso aí para você? Faz esse exercício. Eu fiz esse exercício. Eu constantemente, nós todos, constantemente, precisamos estar analisando como que nós estamos fazendo a nossa gestão de tempo. Porque se você deixar, você vai ser a maior parte do seu tempo engolido por tarefas que não são suas. Por demandas que não são suas. Por demandas de clientes, por demandas de familiares, por demandas de amigos, por demandas de equipe, que não são suas. E você é a última pessoa que é priorizada ao longo do seu dia. Então, se a gente deixar a correria do dia a dia, as demandas externas de outras pessoas nos engolem. Por isso que é muito importante ter essa clareza do que é a sua prioridade, seus objetivos, para que você constantemente, semanalmente, diariamente, analise como foi o seu dia. Como foi o seu dia? Aonde você empregou a sua energia? Aonde foi gasto a maior parte do seu dia? Realizando tarefas dos outros, realizando tarefas urgentes de demandas externas ou atuando naquelas tarefas e ações que são levadas a você a conquistar a sua prioridade. Faça esse exercício para que você reorganize a sua agenda e o seu tempo.
E se você tem equipe, para que você organize com a sua equipe, para que eles realmente possam te dar o apoio necessário, para que cada um tenha as responsabilidades em realizar as tarefas que precisam, para que todo o seu sistema dentro do escritório funcione, gire, de forma que você conquiste os seus objetivos. Cada pecinha do seu escritório tem que estar jogando, né, de acordo com o seu... aquilo que é esperado por ele, como se fosse um time de futebol, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua função, cada um joga, né, numa posição. Então a sua posição tem que ser uma posição mais estratégica, a sua posição tem que ser uma posição mais inteligente, e a sua equipe te auxiliar naquilo que você não precisa estar presente, que eles podem te ajudar. Então organize ali o dia a dia do seu escritório como um time de futebol, colocando cada um na posição certa, delegando as tarefas certas, mas você também tem que entregar os procedimentos para que eles saibam resolver sem ter que te acionar o tempo inteiro. A mesma coisa dentro de casa. Organize com as pessoas dentro de casa o que cada um tem que fazer, para que você também não seja acionado o tempo inteiro quando acontece uma coisa em casa. E aqui eu não estou dizendo, vou repetir, que você tem que virar uma pessoa indiferente e não atender às urgências das pessoas, de clientes, da sua família. Mas o quanto você conseguir ter pessoas, suporte para te ajudar e você não ser acionado o tempo inteiro, vai ser melhor para você, tá? Então, gente, quem não assistiu a live de ontem, assista a live de ontem, para você entender e linkar a importância de você ter clareza da sua prioridade na sua carreira, no seu escritório. Quem não tem planejamento, quem não tem essa organização, acaba perdendo tempo com coisas que não te levam a conquistar os resultados que você quer. Você acaba trabalhando muito para pouco retorno. Você acaba trabalhando de forma errada, de forma pouco inteligente. Então, falei aqui com você, o que te leva a perder tempo? Má estruturação das suas tarefas, falta de clareza da sua prioridade, dos seus objetivos, falta de uma organização da sua agenda, de acordo com essa matriz da produtividade do Stephen Covey que eu trouxe aqui para você. Então, faça isso. Falta de planejamento do seu escritório, planejamento da sua agenda, o que faz com que você não tenha foco. Quando você não tem planejamento, você não tem foco. Você não tem foco, você não tem disciplina. Você procrastina. Muitos advogados chegam a mim e falam que não tem disciplina, não tem foco. Por quê? Porque não tem planejamento. Porque não tem clareza. É isso que faz você não ter foco. É isso que faz você não ter disciplina. É isso que faz você procrastinar. Porque quando você sabe o que você precisa fazer, você deixa de procrastinar. Se é algo que você não gosta de fazer e você tem equipe, você delega aquilo que você não gosta de fazer. Então, essa falta de clareza é o que está deixando você nesse lugar que você não quer mais ficar. Trabalhando muito, com pouco retorno. Vamos mudar esse cenário. Coloque aí a regra de Pareto. 80% do meu retorno tem que vir de 20% do meu esforço. E não ao contrário. E se fez sentido isso que eu falei pra você, e se você tem como meta chegar ao final de 2024 já com uma clareza do que você quer alcançar no seu escritório em 2025, se você quer ter um planejamento estratégico claro para definir sua prioridade no seu escritório, para definir seus objetivos de curto, médio, longo prazo, se você quer ter clareza de quais ações você tem que fazer para prospectar clientes, para crescer o seu escritório, crescer o seu faturamento. Se você quer ter um direcionamento de como conduzir o seu escritório, como começar janeiro já preparado para crescer no primeiro trimestre de 2025, eu quero te convidar a clicar lá no link da minha bio e preencher a ficha de interesse, para que você converse comigo ou com alguém da minha equipe,
para conhecer as soluções que eu tenho para você. Você vem fazer parte de um dos meus programas de mentoria. Se isso fez sentido para você, clica lá no link da minha bio, porque eu quero te ajudar. Tá bom? Então, gente, até a próxima semana. Quero desejar aí pra você uma excelente quarta-feira, uma quarta-feira produtiva. Se você tá chegando aqui agora, pega a live desde o início, faz esse exercício aqui da matriz do Stephen Covey, tá? Para que você comece a ser mais produtivo. Então, gente, se você tem como meta crescer em 2025, crescer no primeiro trimestre de 2025, começar janeiro já preparado para crescer e já quer começar a fazer isso agora, esse ano, vai lá no link da minha bio e preencha a ficha de interesse. Um beijo!